pensando, se você fosse pegar a Priscila lá, quando estava estagiária, hoje você já tem todo esse know-how, imagina várias Priscilas que estão por aí, qual o principal conselho que você daria? O que você falaria? Olha isso aqui, porque uma coisa é a sua experiência, o que você viveu, outra coisa é o como vai se comportar o mercado daqui em diante, né? Porque a reforma tributária vai ser um divisor de águas. Qual seria o futuro? Não, o principal conselho que eu posso dar e que eu teria dado, né, quando eu era lá estagiária, era de adquirir o máximo de conhecimento possível. Porque existem coisas que elas não dependem da gente. Então, a reforma tributária não depende de ninguém, né? Foi lá o governo e criou ali essa reforma tributária. Então, a gente precisa buscar o conhecimento para adaptar. Porque toda hora a gente vai passar por mudanças ali do governo que vão impactar a nossa vida de uma forma geral, seja no nosso trabalho, nos nossos investimentos ou na nossa vida pessoal, e não necessariamente a gente vai conseguir agir para impedir aquilo. Seria muito bom que a população se juntasse, por exemplo, para conseguir impedir, né? mas é utópico a gente falar sobre isso, né? Sim, sim. Então a realidade é que se a gente for ficar pensando sempre que alguma coisa pode atrapalhar, a gente trava. E eu vejo muita gente lá no Instagram falando, mas será que esse ano é um bom ano para entrar no mercado imobiliário? Porque é um ano de eleição. Assim como eu via lá na pandemia, mas será que agora é bom para entrar no mercado imobiliário? Porque a gente está na pandemia, é um cenário incerto. E eu escolhi sempre seguir, sempre buscar conhecimento, sempre me adaptar, e as coisas vão fluindo desde então. Então a pandemia, por exemplo, que era um cenário de muita incerteza, eu decidi ali arriscar tanto no mercado de assessoria e começar com as minhas próprias arrematações que aconteceram dentro da pandemia. Foi um período de valorização muito grande, né? Foi, mas era um período de uma incerteza muito grande que muita gente ficou travada. Sim, tipo, na dúvida, paro. E as pessoas parece que elas vão sempre nisso, né? Qualquer mínima coisa que aparece, não, vou travar. Esse ano que eu já escutei a Copa do Mundo, depois tem eleição, né? Não faz sentido fazer nada, tá tudo parado. Enquanto isso, um monte de gente vai se movimentando e vai seguindo ali a vida, seguindo o fluxo, né? Pensando no conhecimento que tem e na estratégia que está traçando. Então, o melhor que a pessoa pode fazer, independente da área que seja leilão ou qualquer outra coisa, é se especializar, adquirir o conhecimento e se adaptar, né? Ao que existir de mudança e que não depende diretamente da gente. Vamos pensar assim, você falou muito da característica, né? O interior, a capital e assim por diante. O que, para mim, até pensando como sociedade, me impacta muito é a questão demográfica, né? Nós estamos em um momento de mudança muito grande, onde você está falando assim, olha, famílias cada vez menores, ou o IBGE colocou, né? Nós temos mais solteiros do que casados pela primeira vez desde sempre. Isso faz com que, sei lá, um apartamento aqui em Pinheiros com 4 quartos não faça muito sentido, né? Vai virar quase um cowork, no sentido de... Como é que você vê essa situação e se você fosse colocar em caixinhas ali, o interior ou aqui? Aliás, uma pergunta, um passo atrás. Quais os estados que você atua, só para a gente... E aí, meio que classifica, tal estado é mais assim, para a gente tentar entender e entender como que a gente... Qual é o imóvel para a pessoa, para a família de uma pessoa só, né? Como é que é isso? Eu atuo no âmbito da assessoria, né? Eu continuo prestando assessoria, tem uma empresa disso e a gente atua em âmbito nacional, né? Então, às vezes a gente arremata um imóvel no interior do Goiás, outras vezes hoje a gente está arrematando um imóvel em João Pessoa, então assim a gente consegue ampliar muito e aí cada um com a sua realidade. Esse é um ponto importante de entender o que faz mais sentido, né? Então eu, por exemplo, entre arrematar um imóvel de 4 quartos e um de 2 quartos de 70 metros, eu prefiro arrematar um de 2 quartos de 70 metros, que é o que vai fazer mais sentido ali na realidade das pessoas. Mas isso vai mudando também, né? Então aqui em São Paulo, por exemplo, as construtoras, inclusive pelo custo que a gente tem de obra hoje em dia, focaram muito em imóveis dos estúdios. Tem estúdio em todo lugar, né? Virou mato. E assim, de um né? quarto, virou mato. E aí hoje em dia ninguém consegue vender isso. Então comprar um imóvel em leilão, um estúdio, para pensar em revenda em São Paulo, não é uma boa estratégia, porque está desproporcional a quantidade de oferta que a gente tem ali em relação à procura que a gente tem, né? Então precisa entender realmente a regionalidade,
Por outro lado também, eles vendiam isso como um discurso de sua vida vai ficar mais fácil. Agora você é sozinho, você tem um apartamento de 1 quarto, bem pequenininho, lá dos seus 30, 40 metros, e sua vida vai ficar mais fácil. E aí as pessoas agora começam a enxergar que faz diferença você morar num imóvel de 40 para um de 60, já é um salto enorme. Sim. Né? Então, ninguém gosta de gaiola, né? Exatamente. Então as pessoas já começaram a migrar. Né? Isso é sempre cíclico. Como a gente no mercado de leilão, pensando nessa estratégia de comprar e vender dentro do menor prazo possível, né, e o meu prazo realista é 12 meses para gerar essa operação, você pode, de uma forma muito clara, buscar as informações do que faz sentido naquele momento. E aí, dentro desse cenário de 12 meses, provavelmente não vai ter uma mudança radical ali no mercado que vai justificar que você tenha errado ali no ponto de comprar um imóvel completamente fora do padrão. Às vezes a gente erra na tese, mas não vai errar tanto do quanto deveria. Exatamente. Então, eu sempre recomendo que a pessoa busque informações locais. Né? Naquele então, mas local... mas qual que é a sua tese? Conta para nós aqui. O que você... É 2 quartos, é 3 quartos, é quantos metros quadrados? Como é que é isso? Porque você deve ter um feeling já, anos no mercado, chega uma hora que você começa a entender o processo ali. Como é que é isso? De uma forma geral, eu gosto de arrematar imóveis de, no mínimo, 2 quartos e ali numa média entre 2 e 3 quartos. Também não gosto de pegar imóveis muito grandes. E aí, dentro de metragem, né, eu prefiro focar ali numa metragem média de 60 a 100 metros. Tá. Só que isso eu também vou buscar informações locais. Tá. Né? Então, toda vez que a gente vai arrematar no local, por exemplo, que eu nunca tive uma arrematação, o que eu vou fazer? Eu vou conversar com corretores daquele local. Então, eu pego anúncios de imóveis naquela região que estão sendo realizados em portais de venda ou sites imobiliários, ligo para esses corretores, para uns 3, por exemplo, e tento pegar algumas informações, né? Você pode me falar qual é o imóvel que está sendo, qual o tipo de imóvel que está sendo mais comercializado, e aí depois eu vou bater essa informação ali com eles. Por outro lado, além dessa informação, eu também gosto de visualizar o que tem de benefício no mapa. Então, se eu estou arrematando um imóvel popular e de médio padrão, essa pessoa ela precisa de ter uma comodidade no dia a dia para facilitar a vida dela. O mercado, a farmácia, a escola... Exatamente. No popular, pode ser que aquele comprador ele não tenha carro. Então, qualquer benefício ali para ele no dia a dia pode ser a decisão dele comprar esse imóvel e não aquele. Então, transporte público perto para que ele consiga chegar mais fácil no trabalho dele, um mercado perto, uma escola perto, uma farmácia perto. Então, isso faz diferença. Se eu falo de um imóvel de altíssimo padrão, isso não faz diferença. Se a gente for pegar a realidade aqui, por exemplo, de Alphaville, que a gente está próximo em São Paulo, são condomínios muitas vezes isolados. E ninguém vai decidir por comprar uma casa de 20 milhões, essa e não aquela, porque não passa transporte público, a pessoa não vai usar. Né? Então, a gente precisa entender as coisas de forma pontual. Então, no local novo, por exemplo, ao invés de eu tentar pegar uma informação, né, geral, com base no Brasil, eu vou entender a particularidade daquele local, conversando com pessoas daquele local. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, por exemplo, para imóvel dentro de condomínio, é tentar conversar com o porteiro ou com o síndico daquele condomínio. Tudo isso de forma remota, usando ali alguns mecanismos que a gente tem para descobrir, por exemplo, o telefone de um síndico. E aí eu entro em contato com ele, falo que estou interessado no leilão, tento buscar informações sobre outros imóveis à venda naquele mesmo condomínio, se tem procura, se pessoas visitam, né? E assim eu vou desenhando o cenário ali. Mas se eu for pegar um parâmetro geral, eu gosto mais de imóveis que tenham, no mínimo, 2 quartos e ali focando em 2, 3 quartos. Então, o seu possível comprador normalmente é uma família ou alguém que pretende ter família, é isso? Ou até, o que eu mais noto hoje em dia no mercado é que a pessoa solteira, ela está preferindo, às vezes, comprar um imóvel com uma metragem um pouco maior do que aquele imóvel novo, caixote, que tenha tudo dentro ali do condomínio, por exemplo. Então aquele conceito de estúdio que você vai ter a sauna, a piscina, a academia ali embaixo, aquilo furou, é isso? No que eu vejo no mercado em relação à liquidez, facilidade de vender, sim. Né? Inclusive, a gente tem algumas pesquisas que portais de venda, por exemplo, fazem, que eles vão entrevistar as pessoas exatamente nesse sentido. Hoje em dia, o que você prefere? Você prefere um imóvel mais antigo, por exemplo, com uma metragem
maior, mas que no condomínio não tenha tanta Tanto comodidade, serviço ali. ou você prefere um imóvel muito compacto num condomínio com muita comodidade, né? Cada vez mais a gente vê gente indo para esse lado. Prefiro um imóvel às vezes mais antigo, reformado, sem tanta comodidade, porque as pessoas perceberam também que elas não usam com tanta frequência assim, né? O salão de festas, o cinema. Então, dentro dessas pesquisas, o que a gente vê que é realmente um diferencial é a comparação do imóvel sem garagem com o imóvel com garagem, que isso é uma facilidade para o dia a dia, e dentro desses vários artifícios que criaram no condomínio, o que é mais valorizado por uma parcela significativa seria uma academia. Os outros pontos ali, as pessoas já entenderam que não necessariamente elas vão usar aquilo com tanta frequência a ponto de justificar comprar esse móvel caixote versus aquele outro que tem uma Mas a metragem interna academia maior. de estúdio é horrível, né? Eles colocam aqueles 2 aparelhos que faz tudo e não faz nada, Exatamente. 3 esteiras, 2 pezinhos, e você fala, então, vou pagar minha É. academia, porque